cumprimentar os novos colegas vereadores, colega vereadora, cumprimentar nosso procurador, doutor Sérgio Leite, nossa assessora parlamentar que irá fazer a leitura das matérias, cumprimentar nossos leitores, nossas sessões, cumprimentar o Cláudio Daniel, com filhos do vereador Valdemiro, cumprimentar internautas, que vão nos acompanhar via internet. Vamos dar, então, início a mais uma sessão ordinária. Peço aos senhores vereadores que assinem o livro de presença. Peço à assessora parlamentar que faça a leitura, faça a chamada dos senhores vereadores. Elcimar Romanha, Dorgival Batista Filho, Jefferson Rodrigues, Luzinete de Gasperi Lepaus, Nelson Lichtenheld, Romi Carlos Fato Miller, Rosimar José Larraz, Sérgio Ângelo Lago e Valdemiro. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de número 2.212. Peço à assessora parlamentar que faça a leitura do extrato da ata da sessão anterior. Extrato da ata da sessão ordinária de número 2.211, do dia 18 de setembro de 2024, às 17 horas. Aos 18 dias do mês de setembro do ano de 2024, com início às 17 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal a sessão ordinária de número 2.311, sob a presidência do vereador Nelson Lichtenheld, com a presença dos seguintes vereadores: Elcimar Romanha, Dorgival Batista Filho, Jefferson Rodrigues, Luzinete de Gasperi Lepaus, Romi Carlos Fato Miller, Rosimar José Larraz, Valdemiro Bate, e ausência justificada do vereador Sérgio Ângelo Lago. Havendo número legal, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão ordinária, determinando a chamada dos vereadores e a leitura do extrato da ata da sessão anterior, que, após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Foram feitas leituras das correspondências recebidas. Logo após, seguiu-se para a tribuna do povo, e não havendo inscritos, seguiu-se para a ordem do dia. Leitura do parecer prévio número 00086 de 2024. Câmara de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Que trata sobre a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, sob a responsabilidade do senhor Romero Lins, referente ao exercício de 2022. Encaminhado para as comissões de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Votação do requerimento em número 006 de 2024, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Votação da indicação número 037 de 2024, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Não havendo mais matérias a tratar, o presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu, Jefferson Rodrigues, secretário, lavei a presente ata que segue assinada. Presidente Nelson Lichtenheld, secretário Jefferson Rodrigues. Em discussão referida à ata. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Peço à assessora parlamentar que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício AEBS número 316 de 2024. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 30 de agosto de 2024. Ilustricíssimo senhor Nelson Lichtenheld, presidente da Câmara de Santa Leopoldina. Assunto: prestação de contas da 16ª parcela do convênio número 003 de 2023. Prezado senhor, Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, mantenedora do Hospital Evangélico de Santa Leopoldina, vem pelo presente encaminhar, em anexo, a prestação de contas referente à 16ª parcela do Convênio de Repasse Financeiro número 003 de 2023, processo número 640 de 2023, realizado entre a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina e a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS. Colocamos-nos à disposição de Vossas Excelências e demais vereadores para quaisquer informações adicionais e aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima, consideração e apreço a todos, sendo que se apresenta para o momento, atenciosamente, Rodrigo André Seidel, presidente da AEBS. Ofício GP número 385 de 2024, Santa Leopoldina, 24 de setembro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente,
Conforme o disposto no artigo 79, inciso 13 da Lei Orgânica do Município, encaminhamos em anexo o balancete consolidado da receita, o balancete consolidado da despesa, bem como a relação de pagamentos efetuados no mês de agosto de 2024. Mais detalhes quanto às receitas, despesas e pagamentos efetuados poderão ser obtidos através do portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina. Cabe ressaltar que as informações disponibilizadas através do portal da Transparência são atualizadas diariamente. Informamos ainda que encaminhamos uma cópia dos relatórios em formato de PDF para o e-mail câmara@santaleopoldina.es.leg.br dessa Casa de Leis. Na oportunidade, apresentamos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Romero Luiz Endringer, Prefeito Municipal. Recebemos aqui, então, duas correspondências, né? Uma da EBS, né? Mandando aqui para a Câmara dos Vereadores a 16ª, a prestação de contas da 16ª parcela do convênio 03 de 2023 e o balancete consolidado da Receita, né? Um ofício do gabinete do prefeito com balancete consolidado da Receita e despesa, né, em relação a pagamentos efetuados no mês de agosto desse ano. São duas correspondências, então, enviadas a essa Casa de Leis. Não havendo mais correspondência, passamos para a Tribuna do Povo. Não havendo orador inscrito para a Tribuna do Povo, passamos para a ordem dos vereadores inscritos para a Tribuna do Povo. Não havendo vereador inscrito para a tribuna, passamos então para a ordem do dia. Peço à assessora parlamentar que faça a leitura das matérias em tramitação nesta colenda Casa de Leis. Projeto de Resolução número 008 de 2024. Autoriza a Câmara Municipal de Santa Leopoldina a transferir bens ao patrimônio da Prefeitura Municipal. Projeto de Resolução número 008 de 2024. O presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica autorizada a transferência de bens relacionados no anexo 1 deste projeto de resolução ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina. Parágrafo único. Os bens pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal serão devidamente baixados do sistema de controle de patrimônio do Poder Legislativo Municipal, após a transferência para o patrimônio da Prefeitura Municipal, mediante atualização dos registros e documentação necessária para fins de prestação de contas e transparência administrativa. Artigo 2º. Os bens transferidos serão utilizados exclusivamente para os fins públicos e administrativos da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina. Artigo 3º. Os bens considerados inservíveis para atividades da Prefeitura Municipal, após avaliação técnica, serão devidamente descartados ou destinados a outras entidades públicas ou filantrópicas, conforme determinado pela administração municipal, visando sempre a melhor utilização dos recursos públicos e o benefício da comunidade. Artigo 4º. A Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina fica responsável pelo transporte dos bens transferidos, bem como sua manutenção e conservação a partir da data da transferência. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se, cumpra-se. Plenário da Câmara Municipal, 16 de setembro de 2024. Anexo 1. Tabela dos bens transferidos. Número de patrimônio, descrição e condição. 369, condicionador de ar Springer, bom. 370, condicionador de ar Selentia, bom. 493, condicionador de ar Selentia, bom. 582, arquivo aço com 4 gavetas, bom. 513, cadeira aço acolchoada com assento e encosto, ruim. 720, ar-condicionado Philco, inservível. 723, ar-condicionado Philco, inservível. 721, ar-condicionado Philco, inservível. 679, impressora de cheque, inservível. 639, computador, inservível. 697, CPU, inservível. 472, equalizador, inservível.
786, no break, inservível. 784, no break, inservível. 19, amplificador de som rádio, inservível. 371, condicionador de ar, inservível. Projeto de resolução número 008 de 2024, de autoria da mesa diretora, que autoriza a Câmara Municipal de Santa Leopoldina a transferir bens ao patrimônio da Prefeitura Municipal. Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação de Leis. Projeto de lei número 023 de 2024, institui o programa Farmácia Solidária e dá outras providências. Parecer jurídico. Processo veto total. Proponente, Executivo Municipal. Parecer 036 de 2024. Requerente, mesa diretora. Veto total ao autógrafo de lei número 026 de 2024. Relatório. O vereador Nelson do Sindicato apresentou o projeto de lei número 023 de 2024 à Câmara Municipal para a criação do programa Farmácia Solidária. O projeto foi aprovado em 7/8 de 2024. Em sua justificativa, o ilustre vereador destaca que sua saúde pública enfrenta desafios significativos, sobretudo o acesso desigual a medicamentos essenciais. Muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social não possuem condições financeiras para adquirir medicamentos necessários para o tratamento de suas doenças. Remetida ao Executivo a redação final do projeto, na forma do artigo 52 da Lei Orgânica do Municipal e do artigo 192 do Regimento Interno. Lei Orgânica, artigo 52. Aprovado o projeto de lei na forma regimental, será no prazo de 10 dias úteis enviado pelo presidente ao prefeito que, aquiescendo ou sancionará no prazo de 15 dias úteis. Regimento Interno, artigo 192. Aprovado um projeto de lei na forma regimental, será ele, no prazo de 10 dias úteis, enviado ao prefeito para fins de sanção e promulgação. Em 29/8 de 2024, foi protocolado na Câmara de Vereadores o veto total do autógrafo de lei número 026 de 2024, sob a alegação de que se trata de invasão à matéria privativa do chefe do Poder Executivo Municipal e que, portanto, possui vício de iniciativa que torna inconstitucional, na forma do artigo 192 do Regimento Interno. Mérito. Preliminarmente, quanto ao Instituto do Veto, esse mecanismo está disciplinado no artigo 52 da Lei Orgânica Municipal e artigo 192 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 52. Se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo total ou parcialmente. A Câmara deliberará o veto em um único turno da votação precedida de discussão, no prazo de 30 dias contados do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito em 48 horas para promulgação. Regimento Interno, artigo 192. Aprovado um projeto de lei na forma regimental, será ele, no prazo de 10 dias úteis, enviado a prefeito para fins de sanção e promulgação. Parágrafo 1º. Usando o prefeito o direito de veto parcial ou total dentro do prazo de 15 dias úteis contados daquele que o receber por julgar o projeto inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público. O presidente da Câmara deverá ser comunicado dentro de 48 horas do aludido ato. Parágrafo 3º. Comunicado o veto ao presidente da Câmara Municipal, este convocará o plenário para ele tomar conhecimento e apreciar dentro de 30 dias a contar de seu recebimento. Parágrafo 6º. O veto total ou parcial do projeto de lei orçamentária deverá ser apreciado dentro de 30 dias úteis.
Razões do veto. Quanto às razões do veto apresentadas no ofício GP número 351 de 2024, de acordo com o prefeito, esse se justifica pelo fato de que as matérias vinculadas no referido projeto de lei é de iniciativa privativa do Executivo, qual seja organização administrativa, conforme estabelece a lei municipal e seu artigo 48, bem como contraria o princípio da separação dos poderes. Deste modo, o que se pode extrair da mensagem do veto é que suas razões originam-se da inconstitucionalidade da lei. 2.1 da constitucionalidade. Constitucionalidade material. Constitucionalidade formal. A constitucionalidade formal refere-se ao procedimento ou forma de elaboração da norma, considerando-se constitucional quando observadas as regras do processo legislativo constitucional. A inconstitucionalidade ocorre pelo desrespeito das regras previstas na Constituição para a criação de uma lei ou norma. Quanto à constitucionalidade material, a matéria tratada na lei vetada verifica-se perfeitamente presente, pois em perfeita sintonia com os preceitos constitucionais, sobretudo, a dignidade da pessoa humana, pregonizado no artigo 1º, inciso 3, da Constituição Federal de 1988. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Do mesmo modo, a Carta da República pregoniza em seu artigo 6º que a saúde é de direito social, portanto, obrigação do Estado oferecer. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência dos desamparados, na forma dessa Constituição. Assim sendo, não se encontra vício de inconstitucionalidade material na presente análise. Quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, apontado pelo Executivo como justificativa do veto, também não encontra ancora na Constituição Federal e nem na Lei Orgânica Municipal. Veja que pretende a lei vetada: a arrecadação de sobra de medicamentos não vencidos junto à população, a sua subsequente distribuição aos necessitados sob supervisão médica, pelas unidades básicas de saúde e farmácia municipal. Também visa evitar o descarte desses medicamentos de forma irregular no meio ambiente. A Constituição Federal elenca como direito social a saúde disposto no artigo 6º. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. O que pretende a lei vetada é exatamente atender aqueles que dependem dos benefícios dos direitos sociais, a arrecadação de medicamentos de forma gratuita e repassada aos necessitados. Da mesma forma, contribui para o exercício desse direito, que é dever do Estado oferecer, conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Portanto, a arrecadação de medicamentos junto à comunidade contribui com o poder público no cumprimento de seu dever constitucional, atendendo do mesmo modo previsão constitucional, se não, veja. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 3. Participação da comunidade. 2.2. Competência. A competência para legislar sobre a saúde é comum, conforme manda a Constituição Federal em seu artigo 23. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição de qualquer de suas formas. Veja que a lei vetada, além de cumprir papel fundamental de assistência aos mais necessitados, também contribui com a prevenção do meio ambiente, indo ao encontro das diretrizes e princípios constitucionais norteados da proteção ao meio ambiente.
O doutrinador Edis Milaré assim lesiona. O quadro de competências desenhado pela Constituição da República discrimina as atribuições conferidas a cada ente federado, com ênfase no que se convencionou chamar de federalismo cooperativo, já que a boa parte da matéria relativa à proteção do meio ambiente pode ser disciplinada a um só tempo pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Essas competências desdobram-se em dois segmentos: as competências administrativas, que se conferem ao poder público o desempenho de atividades concretas, através do exercício de seu poder de polícia, e as competências legislativas, que tratam do poder outorgado a cada ente federado pela elaboração das leis e atos normativos. Portanto, não resta dúvidas quanto à competência do município de legislar sobre o tema. 2.3 da iniciativa parlamentar, da motivação do veto sob a alegação da violação da separação dos poderes. Estampa o artigo 2º da Carta da República de 1988, que são poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Quanto ao aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, o que se refere à iniciativa para deflagrar o presente projeto de lei, como já dito. A Constituição Federal, assim como a Lei Orgânica Municipal, assegura a independência dos poderes legislativo e executivo, respectivamente em seus artigos 2º e 12º. A ideia da separação dos poderes foi concedida para que nenhum dos poderes venha interferir no fundamento do outro, sem estar amparada em regra constitucional, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Com vistas ao referido princípio, a Constituição Federal, em seu artigo 61 e da Lei Orgânica do artigo 48, reserva algumas matérias, em rol taxativo como de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois a iniciativa concorrente é a regra, não podendo aquelas de iniciativa privativa ser passíveis de interpretação extensiva ou ampliativa, sobre a pena de esvaziar a função legislativa parlamentar. Sobre o tema, já se manifestou o STF. A iniciativa reservada para contribuir matéria de direito extinto não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. Lei de iniciativa parlamentar, ausência de vício formal de iniciativa, competência concorrente em defesa da saúde, ausência de violação da separação dos poderes, cumprimento de política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. A norma em textilha não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo, taxativamente previsto no artigo 61 do parágrafo 1º da Constituição Federal. O caso resta contemplado pelo tema número 917 da repercussão geral, segundo o qual não se usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei em que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da estrutura ou da sua atribuição de seus órgãos e nem do regime jurídico de seus servidores públicos. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da administração pública, não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Com efeito, no caso em tela, não resta inobservância no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, pois a lei vetada não interfere na organização administrativa de órgãos do Poder Executivo Municipal, não gera grandes obrigações, não prevê aumento de despesas, fora dos casos de constitucionalidade autorizados, não interfere no regime jurídico dos servidores públicos e nem em sua remuneração. Por isso, a iniciativa é concorrente, nos termos do artigo 59, inciso 3, Constituição Federal e artigo 40 da Lei Orgânica. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 3, leis ordinárias. Artigo 40. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 3, leis ordinárias. Portanto, a matéria em tela não figura dentre aquelas de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. A presente lei não contém vício formal
subjetivo, sendo que iniciativa de vereador, e versando sobre a matéria que não é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Portanto, claramente de iniciativa concorrente, não havendo ofensa aos artigos 61 da CRFB de 1988 e, por simetria, no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Conclusão. Em homenagem ao princípio constitucional da separação dos poderes e da simetria revelado na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 48, onde se encontra a base legal para os motivos lançados pelo senhor prefeito. Na fundamentação de veto, opina essa diretoria jurídica pela rejeição do veto. Todo o exposto se trata de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico opinativo, que não impede a tramitação e até mesmo consequente manutenção. Neste sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, de forma específica, já expôs a sua posição a respeito. Por todo exposto, essa Procuradoria Jurídica opina pela rejeição do veto ao autógrafo de lei número 026 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal. É o parecer que ora submete à apreciação da digna Comissão da Constituição e Justiça e Redação de Leis dessa Casa. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 10 de setembro de 2024. Sérgio Tristão Cortelete. Comissão de Justiça e Redação de Leis. Conclusão do relator. Trata-se de veto total ao projeto de lei número 023 de 2024, apresentado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, tendo em vista a aprovação plenária na sessão ordinária do dia 7 de agosto deste ano, conforme autógrafo de lei número 026 de 2024. O veto e suas razões atendem os prazos e requisitos regimentais sobre o tema, razão pelo qual encontra-se apto para discussão e votação. Quanto ao mérito da matéria, a Procuradoria-Geral desta Casa, por intermédio do parecer número 036 de 2024, opinou pela rejeição do veto total do chefe do Executivo, de acordo com o prefeito. Este se justifica pelo fato do projeto de lei invadir matéria de lei de iniciativa privativa do Executivo, conforme Lei Orgânica Municipal, bem como contrariar o princípio da separação entre os poderes. A análise do projeto de lei verifica-se que o mesmo não padece de vício de iniciativa. Preliminarmente, cumpre esclarecer que o veto do Executivo se fundamenta no princípio da separação dos poderes, alegando que o projeto de lei trata da matéria de iniciativa privativa do prefeito, conforme disposto no artigo 48, inciso 4, da Lei Orgânica Municipal, que trata da organização administrativa e serviços públicos. Entretanto, conforme o parecer jurídico número 036 de 2024, o vício da inconstitucionalidade formal alegado pelo Executivo não encontra respaldo, uma vez que o projeto de lei em questão não trata da criação de despesas ou interferência na organização administrativa. O projeto visa, essencialmente, promover a arrecadação de medicamentos e sua distribuição para pessoas carentes, ações que estão em conformidade com o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, e com a participação comunitária no serviço de saúde, conforme o artigo 198, inciso 3 da Constituição. Além disso, o projeto também atende ao artigo 23, inciso 6 da Constituição Federal, que estabelece a competência comum da União, estados e municípios na proteção ao meio ambiente, ao prever descarte adequado de medicamentos. Quanto ao argumento que o projeto viola o princípio da separação dos poderes, o Supremo Tribunal Federal tem decidido em diversos precedentes que não há usurpação de competência do Executivo quanto ao Legislativo. Atua em matérias que visam a implementação de políticas públicas de saúde, conforme evidenciado no parecer jurídico. Portanto, diante do exposto, opino pela rejeição total do veto ao projeto de lei número 023 de 2024. É o relatório e voto. Plenário da Câmara Municipal, 16 de setembro de 2024. Sérgio Angelilago, relator da comissão. Decisão da comissão com a assinatura dos que votaram pela rejeição ou aprovação da conclusão do relator ao referido veto total, em tramitação nessa colenda Casa de Leis. Presidente Luzinete de Gasperi Lepaus, aprovação. Relator Sérgio Angelilago, aprovação. Membro Romi Carlos Faco Miller, aprovação. Plenário da Câmara Municipal, 16 de setembro de 2024. Luzinete de Gasperi Lepaus, presidente da comissão.
Leitura do veto total ao projeto de lei número 023 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o programa Farmácia Solidária e dá outras providências, em discussão. Em votação, os vereadores que rejeitam o veto total ao projeto de lei número 023 de 2024 permaneçam como estão. Presidente, pela ordem, está em discussão ou está em votação? De verdade, vereador, nós estamos votando o veto contrário ao projeto de lei número 023, que institui a autoria do projeto da farmácia municipal, que é aquela devolução, que é aquele projeto apresentado por mim, que seria a devolução dos medicamentos a farmácias da municipalidade. O executivo ele vetou esse projeto, dizendo que não é da autoria da Câmara dos Vereadores. O único problema do veto não é o fato da instituição do programa, mas sim da procedência do projeto, que deveria partir da parte do Executivo e não do Legislativo. E aí, agora estamos votando aqui a rejeição do veto. Essa é o que vamos ter que fazer agora. Mas, se o nobre colega quiser discutir o veto, a gente pode estar abrindo discussão também. Achei estranho justamente isso. Você colocou em discussão e em votação em seguida, sem que desse oportunidade a ninguém discutir. Então, o veto, ele está em discussão. Com a palavra, então, o vereador Dorival, quer usar a palavra para discutir o veto? Não, só a dúvida é só essa, que você colocou em discussão e votação em seguida. Ah, sim. Mas, na verdade, esse veto ele não tem muito o que se discutir. Já está claro, pelas leituras feitas aqui pela assessora parlamentar, já ficou esclarecido, né, pelo relatório, né, do procurador da casa e pelo parecer do procurador da casa e pelo parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação de Leis, já ficou claro que o assunto aqui em pauta é a rejeição do veto relativo àquele projeto que nós já discutimos aqui e votamos. Esse projeto foi enviado para o Executivo vetou. Então, na verdade, a gente não precisava nem estar discutindo ele mais. A questão é votar, ou quem quer que continue o veto do Executivo, ou quem quer que seja derrubado o veto do Executivo. Presidente, me permite, mas é complicado. Porque se o Executivo vetou, ele teve os argumentos de quem também legisla para poder dar a interpretação de vetar. E aí, claro, lógico, nós respeitamos a interpretação também daqui, do pessoal jurídico, do não veto, entendeu? Só que, com certeza, acho que vamos conduzir as coisas de uma maneira mais clara, mais coerente, vamos dizer assim. Vamos botar ele em discussão, perguntar se alguém tem alguma coisa para discutir, depois colocamos em votação. Não é assim querer chegar e empurrar de goela abaixo de qualquer jeito, entendeu? É só essa a questão, presidente, só essa. Então, nobre colega vereador, você tem alguma discussão a fazer sobre o veto do projeto? Está com a palavra, pode estar fazendo a discussão. Acho que a palavra foi dada para isso. Presidente. E palavra, vereador Sérgio Ângelo Lago. Boa tarde a todos. Então, o veto ele veio deixando um parecer que a matéria ela seria de exclusividade do Poder Executivo
e não abrindo aí também para competência legislativa. E aí foi estudado pelo nosso procurador, né, pelo jurídico da casa, e também analisamos aí o parecer junto, e ficou claro que é de iniciativa ou de competência comum. Então, ela pode ser tanto da Casa Legislativa quanto do Executivo, a iniciativa referente a esse projeto, uma vez que não estamos criando despesa, não estamos criando cargos, não está se inventando nada, está se pedindo para uma farmácia que já existe receber o medicamento e um profissional que já trabalha lá olhar se aquele medicamento tem ou não condição de ser reusado e ser repassado para a sociedade. Então, assim, não está se criando nada diferente, por isso que a gente definiu de dar o parecer derrubando o veto, não concordando com o veto, uma vez que é possível, tanto a Casa Legislativa quanto a Casa Executiva, iniciar um projeto com essa matéria. Obrigado, presidente. Ok, vereador Sérgio Ângelo Lago, relator da Comissão de Redação de Justiça e Redação de Leis, que fez essa verificação aí ao veto que veio aí do Executivo. Então vamos lá, o veto continua em discussão. A palavra o vereador Dorival Batista. Não, presidente, eu acho que era se você tivesse feito o esclarecimento que o vereador Sérgio Lago fez, eu talvez nem teria te interrompido. Só uma questão eu acho que são questões que são conflitantes ou que são polêmicas, e essa casa, eu acho que a gente tem por obrigação de discutir essas questões, tá? E aí eu quero aqui parabenizar o vereador Sérgio Lago, porque no exercício do mandato de presidente, enquanto ele estava nessa casa, questões como essa se chamava para uma reunião, se discutia, e a gente vinha para cá com uma questão já mais definida. E aí eu lamento a gente não poder estar compartilhando desses momentos. E aí eu vou dizer para você agora, presidente, que eu sou contra, sim. Eu sou a favor lá do veto do Executivo, até porque a gente está claro, isso é evidente, que é um trabalho que tem que ser feito pelo Executivo e que não tem assim nenhuma possibilidade, vamos dizer assim, de da gente ter que depender de nós aqui do Legislativo para que a gente possa executar tal tarefa. Obrigado aí. Ok, vereador Dorival, pela sua explanação a respeito ao veto, mas na verdade não é competência nossa também executar, simplesmente foi indicar ao Executivo criar uma lei para que os medicamentos que sobrassem nas residências das pessoas fossem devolvidos às farmácias dos postos de saúde que já existem. É simplesmente chegar lá, olha, estou devolvendo aqui 3 comprimidos que sobraram da receita que foi me dada. Então, era esse o objetivo do programa, é só esse aí. Com a palavra, o vereador Jefferson Rodrigues. Então, primeiramente, boa tarde a todos aqui presentes, a todas. Dizer que eu voto na rejeição do veto. E eu vou te falar por quê. É um cálculo muito simples isso. Isso já acontece na prefeitura. Quando a minha mãe faleceu, sobrou um monte de remédio, todos em dia, e nós levamos lá. Então, não existe aumento de receita, não existe gastos aqui, né? Eu acho que é só uma forma de regulamentar algumas situações. Exemplo disso, nós já votamos aqui, já indicamos nome de rua, que também não é competência da Câmara Legislativa. Então, quando for algo que não for de competência dessa casa, que tiver custo, igual eu já votei aqui, aprovando o veto do prefeito, quando acho que eu e a Luzinete e o Nelson criamos um projeto que precisava de psicólogo. Aí é aumento de receita, aí são gastos, são investimentos. Beleza, concordo, é deles, fechou. Mas esse aqui eu não consigo entender a lógica deles de vetar um projeto
E assim, mesmo que se pudesse vetar, que viesse com o projeto pronto. Mas aí também a gente vai deixar de ter oportunidade de regulamentar uma coisa que já existe no nosso município. Então, assim, para deixar bem claro, aqui não tem nenhum centavo de aumento. Se você for parar para observar, tem redução de custos. Porque se eu tenho o remédio sendo devolvido, eu tenho um custo a menos da prefeitura ou o Estado de alguma forma de gastar, e quem ganha com isso é a população. Mas cada um foi eleito aqui para votar da forma que quiser e a gente vai respeitar esses votos. Ok, vereador Jefferson Rodrigues, aí pela sua explanação ao veto, né, explicando aí melhor. E realmente a ideia da criação do programa, da lei para criar o programa, é justamente regulamentar o que já se pratica e aumentar essa prática, né? Porque, claro, o vereador Jefferson com a família dele, ele fez isso. A minha família talvez faça isso, mas quantos aí que não tem essa informação para que seja feito isso? Então, um programa levaria a forma de se divulgar para que as pessoas se conscientizem para devolver os medicamentos que estejam para uso ainda, em condições de uso, para as farmácias municipais. Presidente. Com a palavra o vereador Sérgio Angelilago. Bom, então, assim, não estamos discutindo, na verdade, mais o projeto, estamos discutindo a questão do veto, e aí eu quero dizer que eu entendo também a colocação do Dorival. Realmente o presidente colocou rápido em discussão, como ninguém se manifestou, já foi automático para a votação, e aí eu entendi que o Dorival entendeu que foi meio que rápido demais, atropelando um pouquinho, né? E como eu falei antes, essa casa, a gente fica feliz no momento desse de ver a soberania da Casa Legislativa, a democracia dentro dela e também o fato de você, da lei, te permitir derrubar um veto, entendeu? Algo que está sendo praticado nessa casa aqui, demonstrando que nós temos autonomia, demonstrando que nós somos um poder que está aí, que é instituído entre os 3 poderes da nossa nação, e que esse poder ele tem força, entendeu? A ponto da gente colocar uma matéria e derrubar um veto. Lógico que dentro da constitucionalidade, né? A gente não está aqui para atropelar de forma nenhuma. Eu entendo o Dorival, a matéria tem 2 lados. Eu posso acompanhar o veto, entendendo que realmente seria de competência só do Executivo, mas posso também entender que ela é de competência comum, então também pode ser gerida pela Casa Legislativa, abrindo assim a oportunidade de votos diferenciados. Então, dizer que entendo o voto do vereador Dorival, entendo a colocação dos senhores e fico feliz com o debate. O debate ele precisa acontecer, os questionamentos, porque isso traz clareza àquilo que está sendo votado aqui na casa. E eu sempre fiz questão, como os senhores sabem, de buscar o máximo de informação para que aquilo que a gente possa colocar em discussão ou em pauta na casa, a gente possa também sair de cabeça erguida na rua e dizer o porquê que eu votei sim, o porquê que eu votei não, o porquê que eu votei na determinada matéria. Então, assim, independente do voto, ser de um lado ou de outro, eu parabenizo aos senhores e parabenizo a democracia e a força dessa casa. Ok, vereador Sérgio Angelilago, pela colaboração aí à discussão. Presidente, me permite. Com a palavra o vereador Dorival. Só uma complementação. Eu duvido se alguém de vocês aqui já devolveu mais remédio para hospital ou para posto de saúde do que eu. Eu sei que para acontecer isso, demanda, apesar de que vocês acham que não, demanda de despesas sim, e que nós estamos criando para o município um gasto, sim. É preciso que se faça campanha de mobilização, é preciso que faça campanha de informação às pessoas, tanto aqui na cidade quanto no interior, da necessidade ou da importância deles pegarem e devolver aquela medicação que sobrou lá na casa deles, lá no tratamento deles, que se devolva isso ao hospital, ao posto de saúde, enfim, aonde quer que seja
o setor público e seja devolvido. Claro que isso vai criar isso vai criar uma oneração para o município. E aí é baseado nisso, tá? Desculpa aí quem teve essa interpretação aí de que isso não gera custo, mas que isso vai, se você for fazer da maneira que eu estou entendendo que está se propondo se fazer, é necessário que se crie, sim, despesa para o município. Então, me referindo a esse contexto aí que eu sou contrário e acho que é uma obrigação do executivo propor isso e cumprir com isso. Ok, vereador Dorival. Cada um, como disse o vereador Sérgio Angelar, cada um tem uma visão a respeito do projeto. Mas a gente entende também que quem receita ou quem visita as famílias são os agentes de saúde, quem receita são os médicos. Essa ação aí, ela vai ficar entre os profissionais da saúde que já atuam no município junto às famílias. Então, isso vai ser divulgado. A divulgação disso, qual vai ser o custo? De talvez o agente de saúde falar mais um pouco, dizer assim, olha, se vocês tiverem agora, nós temos um programa instituído no município, se vocês tiverem algum medicamento aí sobrando, que esteja com prazo de validade ainda não esteja passado do prazo de validade, que não tenha sido violado, vocês podem devolver para as farmácias ou para as equipes de saúde. Isso tem que ser regulamentado, inclusive, pelo executivo. Agora, qual o custo disso? Simplesmente avisar, né, que as equipes de família, da saúde da família, que estão dentro das casas de todos os moradores de Santa Leopoldina, de todas as comunidades. Então, assim, eu não vejo que tem que se fazer um programa amplo de divulgação. Isso está ligado à família. Do jeito que receitou 10 comprimidos, se usou 5, sobrou 5, dessa mesma forma pode ser falado, ó, sobrou 5, então devolve esses 5 novamente para a farmácia para ser distribuído para outros pacientes. E é dessa forma que o programa vai funcionar, sem custo para o município. Mas, lógico, o vereador tem, né, o pensamento, o entendimento diferente, lógico, cada um com seu entendimento a respeito do programa, mas eu não vejo dessa forma. Uma palavra, o vereador Jefferson Rodrigues. Então, só para compor a palavra do Dorival, tipo assim, quero deixar bem claro que eu respeito sua votação, se for a favor ou contra, mas a gente precisa fazer uma análise. Se a gente for parar e pensar nesse lado, Dorival, a gente não tinha votado aqui o Dia Municipal do Gengibre, que também existe um custo. Não deveria votar aqui nome de rua, não deveria votar aqui nenhum outro projeto, porque toda lei que seja a mínima lei daqui precisa de ter um investimento, né? Então, tipo assim, eu concordo completamente com você que precisa ser, tem que ter uma ampla divulgação mesmo para as pessoas saberem que às vezes as pessoas estão em casa e não sabem desse projeto que pode devolver o remédio. Mas assim, não é aquele custo assim de 1 milhão, 100 mil, é o custo de promoção desse projeto, Mazinho. E assim Dia Municipal do Gengibre, a gente coloca lá que tem que, né, fazer um evento e tal. Então, infelizmente, felizmente, todos os projetos de lei que passam nessa casa, eles vão consumir, mas a gente respeita completamente seu voto. Como o Sérgio deixou bem claro isso aqui, nós somos democráticos, entendeu? Você vê que o Sérgio alguns fazem parte da base do governo e vão votar contra o atual prefeito, nessa questão, entre aspas, né? Mas é por bem dos moradores de Santa Leopoldina, enfim. Mas é só para colocar essa balança, que todos os projetos de leis, eles, querendo ou não, eles, de alguma forma, precisam de algum tipo de investimento. Vereador Jefferson Rodrigues, com a palavra o vereador Sérgio Angelilado. Presidente, o senhor colocou aí sobre os medicamentos, e se eu não me engano, quando votamos esse projeto, nós falamos também, não só da possibilidade que o senhor citou aí, dos medicamentos em validade, né, que poderia ser reusado, mas, se eu não me engano, também os medicamentos para descarte, né, aquilo que fica na casa da gente lá e tal, e trazendo lá risco.
Eu, por exemplo, eu tenho crianças de 4, 5 anos, 6 anos dentro de casa, e às vezes um monte de medicamento lá é risco, entendeu? Então, assim, eu vejo, concordo com o Dorival, que, como também falou o vereador Jefferson, que existe uma oneração, claro, mas eu vejo nesse projeto uma bonificação, algo que compense a oneração. Eu já falei isso aqui, recebemos medicamentos de R$ 12.000 que ficou lá em casa parado. 12 mil. Na época, minha afinada esposa foi tratada de câncer, e isso ficou lá em casa parado. A gente nunca foi incentivado, não tinha conhecimento de lei, então a gente acabou não devolvendo. Eu recebi poucos dias agora para o meu menino 3 vezes de antibiótico, e aí no segundo já parou, resolveu o problema, talvez no descuido da gente, mas sobrou um vidro fechado. Não sei quanto custa um vidro de antibiótico daquele para a farmácia, mas ele sendo devolvido, ele vai beneficiar uma outra pessoa. Então, assim, a gente tem oneração e bonificação para ter aí essa compensação. E a gente, pelo que se é informado e pelo que nós conhecemos, nós temos 100% do nosso município com cobertura em agente de saúde. E a obrigação dos agentes de saúde é estar casa a casa em nosso município. Entendeu? Então, assim, o programa ele é de fácil divulgação, simplesmente precisa de uma informação. Esse próprio agente de saúde ele pode estar recolhendo e entregando na farmácia, não precisa automaticamente a família vir, então tem diversas formas. Mas, como falamos, democracia, a gente respeita e entende a posição de cada um, e lógico que tem que parabenizar pela posição que se toma aqui, claramente na frente de todos. Obrigado. Ok, vereador Sérgio Ângelo Lago, pela colaboração aí à discussão com relação ao veto, que continua em discussão. Em votação, os vereadores que rejeitam o veto total ao projeto de lei número 023 de 2024 permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 1. 7 votos favoráveis ao veto. Não, 7 votos rejeitando o veto e 1 voto favorável ao veto. Indicação número 036 de 2024, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romero Lizendringe, a necessidade de realizar um estudo de viabilidade para a possível aquisição de um terreno e a instalação de um packing house no município. Essa unidade beneficiaria diretamente a produção dos agricultores familiares e exportadores da cooperativa de gengibre, aumentando a qualidade dos produtos, gerando emprego e incrementando a receita municipal. Plenário da Câmara Municipal, 2 de setembro de 2024. Justificativa. A instalação de packing house em Santa Leopoldina é uma iniciativa estratégica para o desenvolvimento econômico e social do município. Considerando que uma grande parte da população é composta por agricultores familiares e membros da cooperativa de gengibre, a implementação desta unidade proporcionaria inúmeros benefícios. Packing house é uma instalação que recebe e processa produtos agrícolas, como frutas, legumes e verduras, antes de serem enviados ao mercado e ao consumidor. Nela serão realizados diversos processos, como recebimento, pré-classificação e classificação, pré-lavagem e lavagem, corte, sanitização e enxágue e pesagem. Esses procedimentos garantem que os produtos cheguem ao mercado em melhores condições, atendendo às exigências e qualidade dos consumidores, tanto no mercado interno quanto externo. A uniformidade e a alta qualidade dos produtos serão essenciais para fortalecer a competitividade dos produtores de Santa Leopoldina. A operação de packing house exige mão de obra em todas as etapas do processo, desde a recepção das mercadorias até a expedição dos produtos finalizados. Isso resultará na criação de novos postos de trabalho, beneficiando diretamente a população local. Além disso, a ampliação da oferta de empregos contribuirá para a redução do êxodo rural, mantendo os jovens no campo e fortalecendo a economia local.
A centralização do processamento e a emissão de notas fiscais dentro do município pode ter um impacto positivo na arrecadação de tributos. Com a emissão de notas fiscais geradas em Santa Leopoldina, o município poderá aumentar sua margem de receita, possibilitando que mais recursos sejam reinvestidos em infraestrutura, serviços públicos e políticas de apoio ao setor agrícola. Por fim, a instalação de packing house em Santa Leopoldina é uma ação de grande relevância, que promoverá o desenvolvimento sustentável do município. Ao melhorar a qualidade dos produtos agrícolas, gerar empregos e aumentar a arrecadação, essa iniciativa contribuirá para um futuro mais próspero para todos os moradores de Santa Leopoldina. Votação da indicação número 036 de 2024, de autoria do vereador Jefferson Rodrigues, em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador autor da indicação. Então, essa é uma indicação complexa de executar, né? Mas não é uma coisa assim que a gente tem que pensar nisso. A gente sabe que vários exportadores, e nós temos hoje uma cooperativa de gengibre no nosso município, que não tem pack house, mas atende diversos outros. Qual é o objetivo? É criar um espaço, como se fosse para a gente ficar mais claro, uma mini Ceasa, e que essas pessoas possam, Mazinho, ter um CNPJ daqui, essas pessoas principalmente que exportam de fora, que compram do nosso município, e que venha também tirar a nota fiscal dos containers em Santa Leopoldina, né? Por exemplo, nós temos hoje exportadores dentro de Santa Maria, exportadores em Domingos Martins, e o nosso gengibre que sai daqui, sai com nota de produtor rural, mas sai com a nota da exportação de lá. Você imagina se todo mundo, Romi, tivesse, Dosval, essa nota da exportação dentro do nosso município, né? E aí a gente ia abrir espaço para cooperativa. Aí você vai falar bem assim, mas você vai estar trazendo todos os exportadores de fora? Não, só estou trazendo o espaço para ele usar do container aqui do nosso município, que ele já compra o nosso gengibre, isso não vai fazer nenhuma diferença, nós somos grandes produtores, só que vai fazer diferença na nota fiscal do container que sai daqui, que vai deixar de sair de Domingos Martins e vai deixar de sair do município de Santa Maria de Itibá. Então, é uma forma da gente, a gente fala tanto, às vezes, indústria e tal, é uma forma da gente trazer outro tipo de aumentar a receita do nosso município para dentro do nosso município. E aí a ideia é fazer na região de Caramuru, é claro, porque é uma região que a gente consegue, né, ainda comprar terrenos grandes, planos, que a gente possa estudar essa possibilidade para o futuro. Ok, vereador Jefferson Rodrigues, pela sua explanação e indicação que fez aqui a essa casa, para que nós possamos estar avaliando e votando. A indicação 036, de autoria do vereador Jefferson Rodrigues, continua em discussão. Com a palavra o vereador Dorgival Batista. Aí sim, nós estamos fazendo de fato uma indicação de algo que traz futuro para o município, eu acho que, infelizmente, nós temos aqui uma área, né, que dentro da cidade aqui, que por uma série de motivos, hoje ela não compensa ser utilizada, principalmente para esse fim, devido à questão de acesso e toda essa questão. Mas eu acho que o que está se falando aqui é de um polo, não um polo de empresarial, mas sim um polo onde você pudesse instalar algumas empresas que tivessem a intenção de trabalhar com aquilo que se produz aqui em Santa Leopoldina. Isso seria maravilhoso se isso acontecesse, principalmente se você levar em consideração, conforme propõe o próprio vereador, numa área de Caramuru, naquela região, onde é uma região de alta produtividade, de uma alta concentração de produtores que ali vivem. Isso seria, sim, de fundamental importância. E aí, é claro, eu acho que a partir do momento que você tenha definido um projeto do que você quer a respeito disso, com certeza órgãos do governo
ADERES, e, enfim, a própria Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, enfim, teriam disponibilidade, inclusive de recursos, com certeza, para investir dentro dessa proposta. É necessário que o Executivo tenha um projeto e que mostre a necessidade e a necessidade que se tem de construir e a maneira como se ia utilizar esse espaço. Eu acho que é importante, parabéns pela indicação, e aí eu acho que, aí sim, acho que era importante que a gente estivesse criando uma legislação, assim, junto com o Executivo, para a gente poder tratar dessa questão super importante. Obrigado. Ok, vereador Dorgival, pela explanação, a indicação 036, que continua em discussão. Com a palavra, o vereador Mazinho. Quero dar os parabéns a Jefinho. A sua indicação é de grande importância aqui para o nosso município, porque você não está pensando só na parte de coisa, você está pensando na geração de emprego aqui para Santa Leopoldina. E nessa parte aí, é fundamental que essa empresa seja aqui em Santa Leopoldina, a que vier montar aqui para Santa Leopoldina. E digo mais, quando você falou nos contâneos, coisa, o certificado vai sair de Santa Leopoldina e não de Santa Maria. Então, quero te dar os parabéns pela indicação e que seja muito bem-vindo para Santa Leopoldina. Obrigado. Ok, vereador Mazinho, pela explanação, a indicação, que continua em discussão. A palavra, o vereador Sérgio Ângelo Lago. Uma indicação usada, né? Bem futurística aí, mas já iminente, já batendo as portas da tal necessidade. E aí eu parabenizo o vereador Gesto pela visão. Já participei de conversas em que foi citada essa possibilidade, essa necessidade, né, de criação de pack house, e aí o vereador sai na frente. Acho que é uma contrapartida, né, que o município teria que estar ofertando, né, para que compradores, na verdade, ou empresários, viessem a se instalar no nosso município, e aí o município sendo também beneficiado, aonde a gente iria com certeza gerar emprego, gerar nota, automaticamente gerar renda, e também automaticamente ter mais demanda pelo produto, mais procura pelo produto, levando em consideração que estaria concentrado dentro aí da nossa municipalidade. A gente sabe que é um projeto que depende de um recurso, de certa forma, alto, mas nada impossível, né? É possível, sim. Lógico que a gente precisa aí de correria, de parcerias, principalmente com o Estado, né? Que seja através de parlamentares ou do próprio governo. Estamos falando de uma obra que não é barata, uma estrutura considerada gigante, como diz o vereador na própria fala, como se fosse em português uma mini SEAS. Então, assim, é uma construção bem ousada e que a gente precisa sonhar com isso, que atenda aí pelo menos Santa Leopoldina e com certeza parte de outras regiões que fazem aí de vista mais próximo da gente. A indicação é maravilhosa, né? E a gente sonha com isso, sonha com o nosso desvio aqui, o nosso acesso a Santa Leopoldina, para melhor aumentar a traficabilidade e assim incentivar produtores a estarem aqui no nosso município. Dorgival citou ali da área da Gaia, uma área excelente para ser aproveitada, mas infelizmente com acesso bem prejudicado, e aí a gente acaba não sendo atraentes naquela área ali, ninguém tem interesse por ela. Então, assim, para colocar a empresa, né? Então, parabenizo ao vereador Gerson e torçamos e juntos, com certeza, estamos aí para abraçar essa causa, unir forças para que ela ganhe força cada vez mais, ganhe potencial e, quem sabe, essa casa unida com a casa executiva, com o apoio de outros, a gente traga aí essa conquista o mais breve possível para o nosso município. Parabéns, vereador, conte com o nosso apoio. Ok, vereador Sérgio Ângelo Lago, pela explanação, a indicação 036, de autoria do vereador Jefferson Rodrigues, que continua em discussão.
Com a palavra, a vereadora Luzinete. Boa tarde a todos. Quero aqui te acompanhar a favor dessa indicação, Davi, e dizer que é de muita valia. Que hoje nosso município, como nós temos muitos produtores, muitos produtos, né, de raízes, e de bananas, de café, várias agriculturas, né? Então é de muita valia, começando a plantar essa sementinha aí. E devagarzinho, fé em Deus, junto com o Executivo e Legislativo, vão acompanhar isso aí. De parabéns. Conto com o meu voto. Parabéns. Ok, vereadora Luzinete. A indicação continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam a indicação número 036 de 2024 permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Bons senhores, eu quero aqui agradecer a presença dos senhores vereadores, da senhora vereadora, agradecer a presença dos servidores, do procurador dessa casa, doutor Sérgio Cortelete, agradecer também a presença dos visitantes que sempre nos acompanham aqui às nossas sessões, dos internautas, né, que nos assistem pelo YouTube, e não havendo mais assuntos a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária no dia 2 de outubro de 2024, às 17 horas. Muito obrigado e uma boa noite a todos.